Queridos irmãos, mais uma vez nós estamos juntos, mais uma vez para adorar o Senhor, mais uma vez para louvar o Senhor, para buscar a presença de Deus. Como é bom quando nós podemos estar juntos, quando nós podemos cultuar ao nosso Deus. Mesmo você que não pode estar presente ainda presencialmente, ainda não está se sentindo à vontade para isso, você ainda pode participar conosco do culto de forma virtual, pode adorar a Deus nesse momento, aí no seu lar, onde você está, e participar conosco desse momento especial de culto ao Senhor. Faça desse momento um momento especial, porque esse é um momento especial, esse é um momento único na sua vida. Peça a Deus que esteja presente com você nesse momento e não seja um mero espectador, mas sim um participante, um adorador ao Senhor nesse momento. Então a minha oração é que você tenha um momento especial na presença do Senhor nessa noite. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, e pedimos ao Senhor que esteja presente ao lado de cada pessoa, Senhor, cada um que está com seu dispositivo, ó Pai, que está nesse momento, Deus, conosco, que possa, Senhor, Deus, ter o coração, a mente voltada para esse momento, voltada para o Senhor, e que o Senhor se manifeste com Tua presença, trazendo paz, alegria, ó Deus, e a Tua presença seja percebida ao lado de cada um, Senhor Deus. Nós te adoramos e pedimos ao Senhor que fica conosco no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nesse mês, nós estamos nesses dias pensando em missões, nós estamos respirando missões, estamos vivendo missões, estamos pensando no nosso tema. O tema desse ano é Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança para esse mundo. Jesus Cristo é a esperança que move os nossos corações, é a esperança que transforma vidas, e através de Jesus é que nós vamos conseguir transformar vidas. Então, leve essa palavra, leve Jesus adiante, fale de Jesus, ore pelas pessoas, traga visitantes à igreja e venha adorar o Senhor conosco. Vamos orar por campanhas de missões, vamos orar pela nossa igreja. A nossa igreja também já tem começado a desenvolver um trabalho nessa linha. Próximo 2010 será um ano missionário na vida da nossa igreja, um ano que será um marco na vida da nossa igreja. E então já comece a se preparar, comece a orar por isso. Vamos trabalhar nesse sentido, vamos ganhar vidas para o Senhor Jesus, porque Jesus é a única esperança. O tema da campanha desse ano encontra-se em Atos 4:12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então é isso. Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez para anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Seu povo escolhido Deus me fez para anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar.
Nesse momento nós vamos fazer o nosso momento de oração, nós teremos um momento de oração por missões, pelas nossas famílias e pela nossa igreja também. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo, quero te agradecer a Ti, Senhor, porque nós podemos anunciar Jesus. Te agradecemos porque Jesus é a esperança. Te louvamos, ó Deus, por esse tempo, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, cada pessoa, cada igreja, cada missionário, cada crente, Senhor Deus, que nós que somos missionários onde estamos, tenhamos essa sensibilidade, ó Deus, e possamos levar a Tua palavra adiante. Que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, ó Pai, a igreja Monte Sião, ó Deus, para que seja uma igreja, ó Deus, que tenha amor, ó Pai, à Tua palavra, amor à Tua obra, Senhor, amor aos perdidos, ó Deus, que o Senhor nos capacita para fazer a Tua obra, Senhor, para que nós possamos ver muitas vidas se entregando a Ti, ó Deus. E agora eu quero pedir a Tua bênção na vida das nossas famílias, que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, as nossas casas, nossas famílias, ó Deus, trazendo alegria, trazendo amor, paz, união, salvação aos lares que estão incompletos, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família. Visita os enfermos da Tua igreja, Senhor Deus. Quero pedir ao Senhor uma bênção especial sobre a vida de cada um deles, ó Pai, e de todos nós, ó Deus. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora meditar um pouquinho na palavra de Deus, vamos pensar um pouco na palavra de Deus. Jesus é tudo o que nós precisamos, Ele é tudo o que precisamos. Esse é o tema da mensagem de hoje, sobre esse tema que eu quero falar com você. E eu, pensando um pouco também na questão de passado, na antiguidade, pensava-se que a terra ela era plana. Se pensava que a terra era plana, em que em algum lugar os mares mergulhavam num grande abismo sem fim. Na antiguidade haviam muitas lendas sobre monstros marinhos, sobre demônios que atacavam as pessoas, que atacavam as embarcações, e isso trazia muito medo e muita insegurança àqueles navegantes. Então as embarcações, as navegações naquele tempo se tornavam muito perigosas, até porque não se tinha os recursos que nós temos hoje, não havia os equipamentos, não havia o conhecimento que existe. Então realmente as navegações eram muito perigosas. E hoje eu quero pensar com você sobre uma navegação perigosa. Nós vamos nos basear hoje no texto de João, capítulo 6, onde nós leremos dos versos 16 ao verso 21, João 6, de 16 a 21. Nós estamos nessa caminhada com Jesus, estamos caminhando com Jesus, segundo a ótica do apóstolo João. Então nós estamos seguindo aí, dentro do livro de João, essa série de mensagens. E hoje nós vamos trabalhar então em cima desse capítulo 6, a partir do verso 16, que diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram então possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Esse é o texto da palavra que nós vamos pensar hoje. O barco logo chegou ao seu destino. Então essa é o texto referência. Nós estamos seguindo a sequência do livro de João. Nós pensamos na semana passada sobre aquele episódio da multiplicação dos pães, quando Jesus fez um grande banquete no deserto, quando as pessoas ali ficaram saciadas, satisfeitas e felizes com o milagre da multiplicação dos pães. E logo após aquele grande banquete no deserto, Jesus percebeu entre aquelas pessoas, percebeu ali entre os homens que alimentou,
que havia uma intenção, eles estavam intentando levá-lo à força dali para o proclamarem como rei. Jesus sabia da intenção de alguns em promover uma revolta contra os romanos, uma revolta começada no deserto, a partir do deserto. Então Jesus preferiu retirar-se sozinho para orar. Este era um momento de crise no seu ministério. Jesus estava vivendo então um momento importante no seu ministério. Perceba que de repente toda aquela agitação, toda aquela alegria do banquete, do alimento, de repente toma um rumo diferente e surge então uma crise. Algo que parecia em princípio, ao primeiro olhar, parecia ser bom, não passava de uma armadilha do inimigo. Caso Jesus se precipitasse, ele se afastaria do propósito de Deus, se afastaria da vontade do Pai e poderia, portanto, tudo a perder. E por isso, então, preferiu retirar-se sozinho, retirar-se no silêncio, voltou sozinho para o monte para orar ao Pai. Sua atitude não foi uma atitude de covardia, não foi uma atitude de medo, não foi uma atitude de insegurança, mas uma atitude de confiança e uma atitude de submissão ao Pai. Em momentos de crise, em momentos de decisão, precisamos estar a sós com Deus em oração. Precisamos ter esse hábito de buscar ao Senhor nos momentos de crise, precisamos desenvolver esse hábito de buscar ao Senhor em oração nos momentos de decisão, para que tomemos as decisões certas, para que possamos ver o mover de Deus, o agir de Deus em nosso favor. Tudo é uma questão de atitude, tudo é uma questão realmente de atitude. E os discípulos nesse episódio tiveram uma atitude duvidosa. Eles tiveram uma atitude duvidosa. Veja que ao descambar do dia, ao final do dia, os seus discípulos desceram para o mar. O versículo 16, ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar. Então os discípulos, eles tiveram uma atitude duvidosa e essa atitude foi em relação à pessoa de Jesus. Enquanto Jesus subiu ao monte para orar, eles ali, cansados do dia e cansados de esperar, desceram para o mar. Veja o contraste, Jesus sobe para o monte, a presença de Deus, os discípulos escolhem descer e vão para o mar. Eles fizeram isso porque pensavam que sabiam o que estavam fazendo, e em sua maioria eles eram pescadores, conheciam muito bem aquele lugar, estavam acostumados a remar, estavam acostumados a lidar com as águas, então eles se arriscaram em uma viagem perigosa. Sua viagem foi perigosa porque eles estavam sem Jesus. Eles escolheram naquele momento viajar sem Jesus. E muitas pessoas agem assim, muitas pessoas agem exatamente como os discípulos, não têm paciência para esperar o Mestre, preferem não esperar pelo tempo de Deus, porque confiam na sua experiência, confiam no seu instinto, confiam na sua bagagem, no seu jeito de fazer as coisas, e se arriscam na jornada da vida por apenas confiarem em si mesmos. Vacilam. São movidos pela desconfiança, porque no fundo essas pessoas são movidas pela dúvida, como os discípulos são movidas pela dúvida de que Jesus pode fazer a diferença em todas as áreas das suas vidas. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas assim, inclusive dentro das igrejas, nós vemos pessoas assim, pessoas que agem o tempo todo assim, do mesmo jeito que os discípulos que estavam próximos de Jesus, viam os milagres de Jesus, ouviam os ensinamentos do Mestre, mas não creem o suficiente para esperar pelo seu tempo. E vão por sua própria conta e risco, e na maioria das vezes essas pessoas se dão mal, colhem péssimos resultados, resultados que trazem tristezas, que trazem sofrimentos, que trazem problemas em vez de solução. Então nós vemos pessoas, infelizmente nós temos visto pessoas assim. E aqueles discípulos partiram sem Jesus. Aqueles discípulos partiram sem Jesus. Eles não se solidarizaram a Jesus, eles não se importaram em levá-lo consigo
Nesse caso, Cristo teria que fazer toda uma caminhada, se quisesse encontrá-los, a quilômetros de distância. Jesus teria que caminhar, então, aproximadamente aí 20 quilômetros para alcançar os discípulos, e eles deixaram Jesus para trás. De acordo com o Evangelho de Marcos, o Senhor disse que fossem embora. Mas veja que ninguém esboçou nenhuma resposta, ninguém esboçou uma resposta contrária, ninguém pensou no Mestre, ninguém se preocupou com ele, ninguém optou por ficarem por ali esperando ele, simplesmente quiseram ir embora. Eles não precisavam de Jesus. Tinham 12 cestos cheios de pães que sobraram, tudo estava dando certo, havia fartura naquele momento. Foram vistos com aquele que a multidão estava para aclamar como rei. E naquele momento, então, eles tinham tudo o que queriam. Não precisavam, não queriam Jesus por perto. E por mais que alguém dissesse o contrário, as suas atitudes não mostraram isso. E aí eu quero perguntar para você, eu preciso parar e perguntar isso para você. Você tem levado Jesus em todos os lugares? Você tem ido com Jesus? Jesus tem ido com você em todos os lugares? Ele está dentro do seu barco, do barco da sua vida? Jesus faz parte do seu time, faz parte das suas decisões? Ou ele fica sentado no banco de reservas esperando uma oportunidade? Ou não consegue esperá-lo e agir, não consegue esperá-lo e o seu agir no seu tempo e do seu jeito? Quem não tem paciência para esperar o tempo de Deus é porque duvida. E quem faz isso não leva Jesus ao barco. Espero que você esteja levando Jesus ao barco. Espero que você não esteja duvidando. Espero que você esteja realmente levando Jesus bem dentro do seu barco. E tudo é uma questão de atitude. Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é tudo o que nós precisamos. E, em segundo lugar, sem Jesus nós ficamos na escuridão. Sem Jesus nós ficamos na escuridão. O versículo 17 diz que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Que bom quando nós podemos ir a um lugar iluminado. É muito bom quando nós vemos luz, quando nós vamos a um local com bastante luz, principalmente quando se trata do mar, quando se trata do mar à noite. Eu já tive a oportunidade de fazer uma navegação à noite em um barco sem luz. E eu confesso que não gostei nem um pouquinho dessa experiência. Toda aquela escuridão, tudo aquilo me causou muita angústia. Eu não vi 1 centímetro à minha frente, nem para frente, nem para os lados, nem embaixo. Não sabia o que estava acontecendo e aquilo me deixou um pouco angustiado, um pouco preocupado. E é isso que acontece quando nós não levamos Jesus no barco. Nós nos vemos, então, angustiados, nós nos vemos aflitos, em meio ao mar de aflições que se apresenta na nossa frente. Os discípulos decidiram zarpar logo no final do dia, já estava escurecendo, já estava escuro, e o mar começou então a agitar-se por causa de um vento muito forte. O lago de Genezaré, ou Mar da Galiléia, ou Mar de Tiberíades, como é conhecido, é rodeado por vários montes. E isso facilita a formação de ventos fortes naquele lugar. E com certeza os discípulos já haviam se deparado com ventos, com tempestades muitas vezes, porque eles viviam naquele entorno, a maioria deles pescava ali, eram pescadores naquele lugar. Então, muitas vezes já passaram por situações assim, mas dessa vez foi diferente. Alguma coisa diferente estava acontecendo. Eles remavam e quase não conseguiam sair do lugar. Veja, já eram 3 horas da manhã, eles saíram ao cair da noite, então era por volta de 5h30, 6 horas, dentro do nosso horário. Já era por volta de 3 horas da manhã. Então os discípulos já estavam exaustos, aquele vento forte que não parava, eles exaustos, já haviam navegado apenas 4 a 5 quilômetros em um mar que tinha 19 quilômetros. Então foram assim muito tempo, quase não saíram do lugar, o mar agitado, os braços cansados, a mente cansada, as tentativas falhas, a experiência não resolveu, nada dava certo. Tudo o que eles faziam dava errado,
Todas as suas tentativas estavam falhas e nada dava certo porque sem Jesus não dá. Nós precisamos entender isso, que sem Jesus não dá. E muitas vezes nós nos cansamos, muitas vezes nós nos batemos, muitas vezes nós tentamos fazer coisas, tentamos movimentar as coisas, fazer com que as coisas aconteçam, quando o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O próprio Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Então não adianta as pessoas quererem com suas forças, com seus braços, com seus conhecimentos, com a sua boa vontade. Sem Jesus não dá. Sem Jesus você não chega em lugar nenhum. Precisa buscar ao Senhor, precisa levar o Senhor no barco, precisa confiar e confiar plenamente em Jesus. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós não podemos chegar a lugar algum sem Ele. Por isso, é preferível subir ao monte da oração junto a Jesus a descer ao mar da dúvida. Não desça no mar da dúvida. Escolha subir o monte da oração a descer nesse mar da dúvida. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Enquanto nós quisermos agir com as nossas forças, nós só teremos o fracasso como resposta. Enquanto não consagrarmos a nossa vida, enquanto não consagrarmos a nossa família, enquanto nós não consagrarmos o nosso trabalho, a nossa igreja em oração, nós não veremos resultado algum. Simplesmente nós não conseguiremos atravessar o mar. Então, se você quer atravessar o mar, você precisa mudar as suas atitudes. Se você quiser atravessar o mar, você precisa realmente mudar as atitudes. E aqueles discípulos estavam assim, agarrados aos 12 cestos de pães, agarrados à sua experiência no mar, agarrados à sua força, e eles mesmos, enquanto estiveram assim, não conseguiram sair do lugar. Muitas vezes, ventos fortes, ventos contrários batem contra a nossa vida. Ventos tão fortes que parecem que vão destruir o nosso barco. São os ventos das enfermidades, são os ventos das necessidades, são os ventos do desânimo, são vários tipos de vento que batem forte contra nós, forte contra o nosso coração, que muitas vezes chacoalha de um lado para o outro. Mas enquanto não estivermos agarrados a Jesus, nós não sairemos do lugar. Enquanto você não estiver bem agarrado a Jesus, você não vai sair do lugar. Enquanto você não consagrar mais a sua vida a Deus, você não vai avançar. Enquanto você estiver olhando para outras coisas, você não vai avançar. Enquanto não crer na verdade de que Cristo é a única esperança, só vai se cansar. E não adianta, que não vai sair do lugar. Nada que não seja Jesus, esse motor vai fazer com que você saia do lugar. Então nós precisamos, mais do que nunca, nos agarrar a Jesus. Se agarre a Jesus e não o solte por nada, porque Ele é a única esperança. E em terceiro lugar, veja, Jesus está chegando. Observe, Jesus está chegando. Eis que viram Jesus chegando sobre o mar, versículo 19b. Os discípulos então estavam ali embaixo sofrendo, estavam ali naquele mar sofrendo, mas Jesus estava lá no alto do monte vendo tudo. Jesus estava lá no alto do monte a observar todas as coisas, e ele viu a sua atitude inicial. Ele viu que o pão já se havia perdido. Ele viu que aqueles homens estavam extenuados. Ele viu que eles nada mais podiam fazer. Suas forças estavam reduzidas a nada. Era quase 12 horas remando para navegar apenas 4 quilômetros. E agora era um momento crucial na sua vida. Os 12 cestos de pães já não faziam mais sentido, os molhados já não serviam de mais nada. Sua experiência não resolveu, a força dos braços já tinha ido embora, mas Jesus estava lá. E embora não tivesse presente no barco, embora ele não estivesse presente no barco, ele estava de olho em tudo, ele estava vendo tudo lá do monte. Ele estava ali. Jesus está nos vendo.
Jesus está te vendo, Jesus está te observando. Ele não tira o seu olhar do seu povo, Jesus não tira o seu olhar de nós, isso porque nos ama, isso porque tem prazer em cuidar de cada um de nós. Ele se identifica com a nossa causa, ele se identifica com as nossas lutas e ele vem em socorro daqueles que o amam. O texto de Marcos diz que a intenção de Jesus era passar na frente daquele barco. E honestamente eu não sei porque ele queria passar adiante do barco, não sei se para guiá-lo ou se para rebocá-lo, mas eu sei que Jesus desceu. E Jesus desceu apressado daquele monte onde estava, e ele foi bem rápido, o mais rápido que pôde, em socorro dos seus discípulos. E eu posso dizer que Jesus vem correndo, foi correndo em socorro deles, como vem correndo em nosso socorro. Jesus não dorme, Jesus não fica desatento. Jesus não se envolve com outra atividade que não seja relacionada ao seu povo, que não esteja relacionada à sua igreja. Engana-se quem pensa que a igreja está abandonada, que a igreja está jogada ao mar, que a igreja está esquecida, jogada ao esquecimento, jogada ao mar da desilusão, pois Jesus está presente, bem ativo no meio da sua igreja, pronto para socorrê-la nos momentos mais difíceis, pronto para ajudá-la, pronto para fazer a sua igreja avançar, para a sua igreja ir para onde for, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque essa igreja é de Jesus, ela pertence a Ele e a mais ninguém. Então engana-se quem acha que é dono da igreja, engana-se quem acha que tem algum poder dentro da igreja, porque todo o poder, toda a glória e toda a honra é do Senhor Jesus, pois Ele é o dono da igreja. E os discípulos não reconheceram. E quando viram aquele vulto andando no meio do mar escuro, e ali estavam os discípulos ali no barco, e de repente eles veem uma imagem, uma sombra, daqui a pouco é um vulto, e aquilo vai tomando forma, e eles veem aquilo no meio do mar escuro, então eles ficam com muito medo, ficam desesperados porque ainda não o conheciam o suficiente. Eles não conheciam a Jesus o suficiente, eles não sabiam que era ele, eles não sabiam que ele teria essa atitude. E muitas pessoas se enganam pensando que Jesus age como nós homens, como nós humanos, que Jesus se assusta com as coisas, que Jesus se preocupa com as dificuldades, que Jesus se preocupa com o dia de amanhã, que Jesus não tem o poder de fazer o que quiser. Muitas pessoas pensam como os discípulos, humanizam Jesus de uma forma que ele se torna como cada um de nós, sem poder, sem o seu agir especial. E lá estavam os discípulos, então eles ficaram com medo. E o texto diz que eles tiveram muito medo, que eles ficaram desesperados, porque ainda não o conheciam o suficiente. Até que ouviram a sua voz. Até que então Jesus se dirige a eles e diz: não temas, não tenha medo, sou eu, o seu problema acabou. Eu estou aqui, o Criador está aqui com vocês, o seu problema acabou. Então você que está navegando no mar de incertezas, você que tem navegado no mar de angústias, você que está cansado de lutar sozinho e por mais que se esforce não consegue sair do lugar, talvez seja a hora, e agora é a hora de reconhecer Jesus ao seu lado. Agora é hora de olhar e ver Jesus, o eu sou, caminhando ao seu lado, sorrindo e dizendo para você não temer, querendo pôr um fim a toda a sua angústia, querendo que você simplesmente confie, que você apenas confie e deixe-o trabalhar em seu favor. Confie em Jesus. É apenas isso que Ele quer, apenas isso que Ele espera, que nós confiemos nele. Deixe Jesus entrar no barco, deixe Jesus entrar no barco de uma forma definitiva. Jesus é a única esperança para o barco da nossa vida. Ele é a única esperança para aqueles que o recebem com alegria e boa vontade. E quando os discípulos receberam, o barco chegou ao seu destino. João, que estava neste barco, não disse que o vento cessou, mas garantiu que o barco chegou ao seu destino e que chegou muito bem ao seu destino.
Interessante, curioso é que Marcos afirma que os seus corações, os corações dos discípulos, estavam endurecidos e que eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães. Na verdade, os discípulos estavam pensando como aquela multidão. Na verdade, os discípulos estavam até pensando em coroar o Jesus, o rei, junto com os outros, em arrancá-lo à força para fazer um rei segundo os moldes humanos. E eles estavam ali, talvez eles estivessem pensando exatamente isso. Mas essa manifestação de Jesus foi uma manifestação especial, foi uma manifestação exclusiva. Ela foi unicamente para os discípulos. Somente os discípulos presenciaram isso. Somente os discípulos viram e eles entenderam então que Jesus era o próprio Deus. Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos ficar ansiosos com as coisas, nós não precisamos nos preocupar com as coisas, nós não precisamos ficar temerosos com as coisas, precisamos apenas confiar em Jesus. Ele é tudo o que nós precisamos. E quando Jesus mandou os seus discípulos para o mar, ele sabia exatamente o que iria acontecer. Ou não sabia? Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Então quer dizer que Jesus mandou os discípulos para a tempestade? Sim. Jesus mandou os discípulos para aquela situação. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. E algumas vezes, eu e você, nós somos lançados nas dificuldades. E somos lançados nessas dificuldades para podermos reconhecer que Ele está nos vendo e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, os mares das incertezas, as tribulações, os mares das tribulações, os mares das dificuldades, nada são diante de Jesus. As dificuldades, as lutas, as tribulações, aquilo que parece ser o fim para nós, não é nada diante de Jesus. E mesmo que o vento não cesse, Ele nos guiará. Mesmo assim, mesmo que o vento não cesse, mesmo que Ele não queira cessar o vento, Ele nos guiará com segurança até o nosso destino final, até o bom porto que está a nos aguardar. E isso me faz lembrar da águia. A águia para ensinar os seus filhotes a voar. Muito interessante, a águia, ela fica, para fazer ensinar os seus filhotes a voar, ela fica sobrevoando o ninho, e ela fica bem baixinho voando em cima do ninho para que eles possam aprender pela imitação a bater as suas asas. Mas sempre tem um filhote teimoso, sempre tem um filhote rebelde, sempre tem um que se recusa a aprender. E depois que os outros voam e vão embora, ela começa a diminuir o tamanho do ninho, e o ninho vai ficando pequenininho. E mesmo assim ele vai continuando ali, ele continua ainda a teimar, a se recusar a voar. Então, de repente, ela empurra ele para fora do ninho. Lá da ponta do penhasco mais alto, onde as águias montam seu ninho, ela empurra ele para fora do ninho, e ele, em queda, se vê obrigado a bater as asas para não morrer. Agora é uma questão de vida ou morte, se ele não bater as asas, ele vai morrer. Mas mesmo assim, ela vai nessa descida ao seu lado. E quando ela vê que ele vai cair, ela se coloca, ela faz um rasante, se coloca abaixo dele e o apanha e o leva em segurança para o seu ninho. Mas ela não pega ele com as unhas, como ela pega as suas presas. Ela se coloca abaixo dele e ele cai sobre as suas asas. Ele fica ali deitadinho, quietinho em cima dela, enquanto ela leva ele para um lugar seguro, enquanto ela leva ele, então, em segurança de volta para o ninho. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz conosco. Deus permite que a dificuldade venha para nos amparar e para nós sabermos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus que está acima de todas as coisas, que Ele é o Deus que nos ama. Jesus é tudo o que nós precisamos. Não precisamos de mais nada, não precisamos de outras coisas, precisamos apenas de Jesus. Coloque sua vida diante de Jesus. Coloque o seu coração diante de Jesus. Coloque as suas ansiedades, as suas preocupações. Deixe Jesus cuidar da sua vida e de todas as coisas, porque Ele é o Senhor.
É Ele quem cuida de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, porque nesse tempo nós podemos ouvir a Tua palavra, ó Deus. Quero te agradecer porque nesse tempo nós podemos aprender de Ti, Senhor. Nós podemos aprender, ó Pai, que o Senhor é tudo o que nós precisamos, Jesus. E queremos colocar então as nossas vidas diante de Ti, as nossas ansiedades, o nosso coração. Queremos colocar as nossas lutas, as nossas dificuldades, meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a família Monte Sião, para que possa ser uma família que creia cada vez mais no Senhor, que esteja com a fé firmada no Senhor, ó Deus. Que nós possamos caminhar, ó Pai, mas caminhar com confiança no Senhor, ó Deus. Que nós possamos subir ao monte da oração, onde o Senhor estiver, e descermos junto contigo para o barco, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, nessa caminhada, dar espaço e compreender a Tua ação e a Sua atuação em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada um aqui, Senhor Deus, cada um que ouve essa palavra, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo, Senhor, fidelidade e compromisso sincero contigo. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bem-aventurado é aquele que tem no Senhor o auxílio. Bem-aventurado é aquele que não segue o mau conselho. Não imita o pecador, nem o escarnecedor. Antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor. Ele é semelhante à árvore plantada junto às águas. Vive sempre bem seguro, não receia o mal, nem mágoas. Dá seu fruto na estação, nunca as folhas cairão. Tudo quanto faz prospera, pois tem no Senhor proteção. Mas os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores poderão entrar no paraíso. Só os justos entrarão na celestial mansão. Bem-aventurado é aquele que já tem em Deus salvação. Graças a Deus, estamos chegando ao término de mais um momento, de mais um pequeno espaço em que nós podemos adorar ao Senhor, cantar, meditar na Sua palavra. Estamos chegando ao término de mais um culto formal, mas nosso culto continua no dia a dia, continua na semana, continua em todos os momentos, em todos os minutos, e é assim que deve ser. Sempre buscando, sempre cultuando o Senhor, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis. E eu gostaria que essa semana fosse uma semana de paz na sua vida, uma semana de vitória, uma semana de alegria, uma semana onde você só terá bênçãos e vitórias. Mas, se a semana não for bem assim, se você tiver lutas, se você tiver dificuldades, se as coisas acontecerem não de acordo com o que você planeja, tenha certeza que apesar de todas as lutas, o Senhor Jesus está caminhando ao nosso lado e Ele é tudo o que nós precisamos. Então creia nisso e creia que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se esqueça disso e que você coloque a cada dia na presença do Senhor e tenha essa certeza. Vamos orar encerrando esse momento. Pai de amor, eu quero te agradecer mais uma vez por todas as coisas que nós vivemos nesse momento, pela Tua palavra, pelos cânticos, pelas orações, pelo Teu povo reunido, pelo Teu povo que Te busca, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que esteja abençoando a semana de cada um dos Teus filhos, a semana de cada um dos Teus servos, ó Pai, de cada um desses que está conosco nesse momento. Que o Senhor esteja abençoando, dando a Tua paz, dando a vitória,
a segurança e a certeza que, se lutas vierem, o Senhor estará conosco. Nós te agradecemos por todas as coisas e pedimos que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus o Pai, as doces, as maravilhosas, inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus e com a família Monte Sião, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço para todos vocês.